Após 54 meses de luta titânica, travada por ambos os lados com fúria sem precedentes, o povo alemão encontra-se agora sozinho, enfrentando uma coligação empenhada em destruí-lo. A guerra assola todas as nossas fronteiras. Aproxima-se cada vez mais. Os nossos inimigos reúnem todas as suas forças para o ataque final. O seu objetivo não é apenas derrotar-nos em batalha, mas esmagar-nos e aniquilar-nos. O seu objetivo é destruir o nosso Reich, varrer a nossa visão de mundo da face da terra, escravizar o povo alemão, como punição pela sua lealdade ao nacional-socialismo. São 5 para meia-noite. A situação é grave, muito grave. Parece até desesperadora. Poderíamos facilmente sucumbir ao cansaço, à exaustão. Poderíamos deixar-nos desanimar a ponto de nos cegarmos para as fraquezas dos nossos inimigos. Mas essas fraquezas existem, apesar de tudo. Temos diante de nós uma coalizão incongruente, unida pelo ódio e pelo ciúme, e cimentada pelo pânico com que a doutrina nacional socialista permeia essa heterogênea massa de judeus. Cara a cara com esse monstro amorfo, nossa única chance é depender de nós mesmos e somente de nós mesmos. Opor-nos a essa ralé heterogênea como uma entidade nacional e homogênea, animada por uma coragem que nenhuma diversidade será capaz de abalar. Um povo que resiste como o povo alemão está resistindo agora, jamais será consumido por um caldeirão de bruxas como este. Pelo contrário, emergirá do crisol com sua alma mais firme, mais intrépida do que nunca. Quaisquer que sejam os reveses que possamos sofrer nos dias que se avizinham, o povo alemão deles extrairá novas forças. E aconteça o que acontecer hoje, viverá para conhecer um amanhã glorioso. A vontade de exterminar que incita esses cães na perseguição de sua presa não nos deixa outra opção. Indica o caminho que devemos seguir, o único caminho que nos resta. Devemos continuar a luta com a fúria do desespero e sem olhar para trás, com o rosto sempre voltado para o inimigo. Devemos defender passo a passo o solo de nossa pátria. Enquanto lutarmos, sempre haverá esperança. E isso, certamente, deve ser suficiente para nos impedir de pensar que tudo já está perdido. Nenhum jogo está perdido até o apito final. E se, apesar de tudo, o destino tiver decretado que, mais uma vez, no curso de nossa história, sejamos esmagados por forças superiores às nossas, então que desçamos de cabeça erguida e seguros, sabendo que a honra da Alemanha e a honra do povo permanece imaculado. Uma luta, imaculada, né? Uma luta desesperada permanece para sempre um exemplo brilhante. Lembremos-nos de Leônidas e seus 300 espartanos. Em todo caso, não somos feitos de carne e osso para o abate como ovelhas. Podem até nos exterminar, mas jamais nos levarão para o matadouro. Não, não existe situação desesperadora. E por aí vai, por aí vai, por aí vai, né? Por aí vai essa carta aí do Hitler. Não é uma carta, né? É uma fala que o Bormann supostamente anotou, datada de 6 de fevereiro de 45. Tem o testamento de Hitler, que não é o testamento final, que é aquele texto que ele escreveu falando. Isso aí é o testamento tipo o Table Talks, né, as conversas à mesa, que tem a autenticidade comprovada. Nesse caso dos textos do Bormann, há discussão se é real mesmo ou não. Mas tudo leva a crer que é. São textos bastante interessantes, é um livro curtinho. E esse em questão, eu colhi um pedaço, né? É de 6 de fevereiro de 45. E por aí vai. Eu achei uma coincidência muito grande
ter lido isso aqui, porque esses dias para trás eu estava revendo este filme aqui, ó. Esse aqui, ó, é o 300, né? E esse aqui tem os dois 300. Eu nem sabia que tinha um segundo. O segundo, óbvio, é mais fuleirinha que o primeiro, mas é legal também. E o segundo tem uma mensagem subliminar interessante, né? Que os persas só são persas porque uma grega fez os persas, né? Tem uma mensagem muito interessante nesse segundo filme aqui, que é legal. Mas o primeiro não tem nem o que dizer, né? E eu tava reassistindo esse filme, aliás, reassisti esse filme e assisti esse aqui pela primeira vez, e pensando, né, sobre o filme, sobre as ideias que tem no filme e tudo mais, e de repente, na leitura do Hitler aí, me deparo com ele citando o Leônidas e seus 300 espartanos, né? E eu tava assistindo o filme, pensando, né? Puta, cara, que foda que seria se a gente pudesse voltar no tempo com o filme e sentar lá com o Goebbels, com, né, o Dr. Joseph Goebbels, o Hitler e outros entusiastas do cinema da época, né? Para quem não sabe, o Hitler tinha montado lá na sua casa, lá na Berghof, sei lá como é que chama, não sei falar, tinha uma sala de cinema lá, ele gostava de cinema, assistia, né? Em 44, às vésperas do colapso, né, ainda investia em cinema, vários filmes nazistas foram produzidos e veiculados na época, e esse filme aqui inegavelmente resgata aí uma estética do expressionismo alemão, inegavelmente resgata, e não sei se é coisa do Frank Miller e a história em quadrinhos, ou se é da estética do filme mesmo, não sei, que eu nunca vi o quadrinho. Então, puta, cara, eu fiquei assistindo o filme imaginando, nossa, já pensou se pudesse sentar com aqueles caras lá e assistir o filme com eles, cara? Os caras vibrando, nossa, que é isso? Esse filme aqui provavelmente seria exibido lá nas escolas militares, né? Pros soldados e pros oficiais também, para dar aquela vibrada, né? Aquela vibração que merece, né? É um filme muito vibrante. E aí, coincidência, né? Tava lendo ali o testamento, né, que não se sabe se é do Hitler mesmo, mas que é bastante verossímil e coerente. Eu acredito que seja. Eu acredito, na leitura do que eu conheço, eu acredito que seja verídico, sim, do Hitler. E me deparo com Hitler naquela situação, pensando no Leônidas e nos 300, né? A situação que eu assisti no filme, pensei, né? A situação que Esparta e os 300 passaram nessa história, né, que é uma história clássica aí, que culminou aí na história em quadrinho, que virou esse filme. É uma história muito parecida com a da Alemanha, do nazismo, né? Nós estamos nesse entreato da queda do nazismo enquanto força política e força que movimenta as massas, né? Nós estamos nesse entreato. A mesma força que fez com que o nazismo brotasse, ela hoje dorme, né? Naquele capítulo dos grandes acontecimentos do Zaratustra, ele fala, né, que é tão idiota quanto salgar o mar é você atirar as estátuas à lama. E é na lama que as estátuas recuperam o seu esplendor e a sua sedução. Então, a estátua desse movimento que originou o nacionalsocialismo está sob a lama, o que é ótimo, né? O livro do Baumler, que eu traduzi, está para sair. Eu fiz um texto muito bom, dias de passagem, e nesse texto eu falo disso, um texto introdutório aí. Quem comprar o livro do Baumler vai ter o privilégio de ler aí o meu texto que eu falo a respeito disso, né? E desse entreato que estamos. E assistindo o filme, pensando na história de 300, eu pensei, puta, olha, a analogia é muito boa, né? O eixo perante os aliados passou o que Esparta passou perante a Pérsia, né? Mas a grande questão é que, tal qual na história de 300 aqui, a união dos povos, união entre aspas, né,
do qual o Império do Xerxes era baseado, era uma união artificial, era uma união feita de fora para dentro, era uma união forçada de elementos muito díspares, que só funcionavam enquanto cada um satisfazia as suas necessidades externas, né? Exemplo do Aleijado lá, que, diga de passagem, esse filme do 300, eu não conheço o Frank Miller, não sei a posição política dele, não sei de Zack Snyder, que foi quem foi o diretor, não sei roteirista, não sei de nada. Mas esse filme é muito evidente, né, aqui que ele veio. E quero crer que quem escreveu essa história e colocou essa história para frente, fez o filme e tudo mais, sequer tem ideia do que estava falando. Porque uma coisa é um nazi-noia, um retardado qualquer, falar, eu sou nazista, ui, socorro, cuidado comigo, e ficar falando palavras ao vento, né? Colocando símbolozinho, tatuagemzinha na cara, né? Os nazi-noias que existem aos montes aí, né? E ficar repetindo palavras de ordem e repetindo besteiras. Outra coisa é aquele sentimento que vem de dentro, que é o que originou o nazismo, o que originou filosofias como do Nietzsche, do Schopenhauer, filosofia alemã de Leibniz para frente, né? Tirando o Hegel ali e outros. Mas enfim, porque o filme já mostra que veio na cara, né? Pá! Falar que os bebês, né? Os bebês espartanos, a hora que nascia, já tinha um cara, um médico avaliando lá para ver, ó, se fosse deformado ou alguma coisa, já era sacrificado ali na hora, né? E tinha aquela pilha de ossos e tal, né? Já começa daquele jeito, cara. O filme já começa assim. Ou seja, o filme já começa falando assim, mano, não é lugar para você, cara. Aqui o buraco é mais embaixo, né? Já começa assim, cara. Já começa mostrando que veio na tora, já de início, né? Só não falou em aborto porque na época não se tinha ciência médica necessária para poder se apurar se aquele ser que estava se desenvolvendo no ventre era apto, interessante ou não. Então tinha que esperar nascer. Mas é a mesma coisa, né? Dentro das limitações técnicas da época no qual a história do 300 é tratada, né? Questão de aborto, diga-se de passagem, que eu tenho que dizer aqui para você, não é um direito da mulher. O aborto é um direito. Não, aborto é uma obrigação. Deveria ser uma imposição. Não é qualquer um que pode sair nascendo de qualquer barriga, não. Então, aborto tinha que ser uma imposição em determinados casos, ser imposto. Igual aqui no 300, nasceu com qualquer coisa que, né, qualquer problema, é caixão, velho, é morte. A gente não pode gastar nossas energias salgando carne podre, não. A gente tem que salgar a carne que presta. Então, aborto não é um direito da mulher, é uma imposição. Não é qualquer um que poderia ter filho, não é qualquer barriga que pode dar à luz a qualquer monstrinho. Não, seja um monstrinho moral, seja um monstrinho, né, enfim, vocês entendem aí, né? E o filme dá um belo exemplo disso, né? Porque foram salvar o Corcunda lá, o Efiates, né? Assim que ele chama, Efiates, eu acho. Foram salvar ele, olha aí no que deu, né? O que deu, o que virou esse salvar o Efiates aí. Esse filme aqui, cara, ele, quero crer, repito, que não seja de caso pensado. Que não seja conscientemente que foi feito. Porque tem muito detalhe aqui que, ó, é igual na hora que eles vão tomar as decisões, igual na hora que chega o emissário persa, aquele famoso meme antigo da internet, já ficou antigo, né? Isso é loucura, não sei o que. Não, isso é Esparta. E pum, dá a bicuda no cara e joga ele no buraco, né? Ele e os comparsas dele. Na hora que eles vão tomar a decisão, vem um vento, cara. Vocês já viram, repararam que no filme determinados momentos de decisão, momentos de tensão, vem um vento que bate nos cabelos e passa no pé, mostra assim a poeira levantando. É Wotan, cara.
Até arrepio, Wotan, é o vento, Wotan. Sabe, são essas coincidências cabulosas, sinistras, cara. Coincidências significativas. No ano de nascimento do Adolf Hitler, 1889, é um ano de loucura do Nietzsche. E é o ano que Franz von Stuck pinta o quadro do Wotan, que é o quadro que está de capa desse vídeo aqui. E percebo, é a cara do Hitler, velho. É a cara do Hitler. O quadro do Wotan, do Franz von Stuck. Em 89, Hitler era um bebê de fralda. Que coisa, não? E nesse filme tem várias alusões. Para quem não sabe, Wotan é o deus do vento, cara, lá para eles lá. É o deus do ímpeto, o deus do cabuloso. A era do nacionalsocialismo foi a era do Wotan, diga-se de passagem, né? E quando você vê um filme desse, esse aqui nem tanto, tá? Porque o segundo meio que é uma tentativa de emascular o primeiro, mais ou menos. Mas como filme é legal. Mas quando você vê isso aqui e você pensa que não tem nada de filosofia, não tem nada de nazismo, é um filme, um produto da indústria de incultura de massas, né? Um quadrinho pra galera ficar lá, né? Tem um elemento homoerótico que existe muito no impressionismo alemão, principalmente nessa época do Franz von Stuck, que depois passou-se para o cinema alemão, né? Esse homoerotismo masculino, né? Que nos filmes da Leni Riefenstahl, se você for assistir, né? Eu recomendo. Ontem eu assisti os Olímpia todinho, assisti os 2 Olímpia, torcendo ainda. Só aparece um brasileiro, velho, no salto de barra lá, e ele é desclassificado na primeira, cara. Só um. Argentino aparece um monte, cara, é fogo, hein? Brasileiro é um cara só, é Carlos não sei o que já só aparece para ser desclassificado. Mas se você vê principalmente o Olímpia 2, porque são 2 filmes, né? Tem o Olímpia 1, que é voltado ali pros clássicos da Olimpíada, que é maratona, corrida de 100 metros, arremesso de dardo, arremesso de disco, arremesso de bola, né? São aquele corrida com obstáculos, enfim, os clássicos da Olimpíada, a abertura da Olimpíada e tudo mais, é o Olímpia 1. E no Olímpia 2 você tem o backstage, você tem eles lá no centro de treinamento, e você tem as disputas de ginástica olímpica, essas coisas aí. No 2 você vê, cara, a trupe de alemãos, os alemães lá, né? É alemãos ou alemães que falam, hein? Tem eles lá tomando sauna pelado, um fazendo massagem no outro, eles nadando de bunda de fora, correndo pelado no meio do mato, né? Todo musculoso, parrudão, um batendo o mato no outro, dentro da sauna, eles fazendo carinha, né? Esse clima tem nesse filme, né? Os caras tudo parrudão, musculosão, lá treinando e na guerra. No 2 aqui, né, no filme 2, a rainha de Esparta, que participa desse filme também, ela ainda brinca, né, a hora que esse cara vai lá para Esparta, que esse cara é de Atenas, que ele vai lá para pedir auxílio na guerra, né, aí a mulher fala, você veio aqui bater punheta pros meus homens treinando, né, o próprio filme, esse filme aqui até brinca com essa tensão homossexual, que não é nem tensão, né, fica aquele clima, né, que remonta aí aos inícios do impressionismo alemão, que tem essa questão da nudez masculina. Inclusive havia um movimento até de retorno à questão da pederastia. Pederastia, que caso você não saiba, é aquela cultura que vários povos antigos, de várias matizes, tinham, de um homem velho educar um menino novo. E essa educação compreendia uma espécie de uma escravidão sexual, né? O homem velho ficava com o menino novo sexualmente falando, né? Tem várias culturas aí, não é só na Grécia e em Roma que tem esse mau gosto, não. Tem outras culturas aí. E esse filme remonta um pouquinho a isso, não da questão da pederastia, mas da homossexualidade, sem sombra de dúvida, né? Os homens tudo, né, a broderagem total, remete aqui nesse filme. E eu não sei, eu repito, e acredito eu que não tenha
intenção consciente nisso, de retomar esses temas, de tratar esses temas de forma tão aberta e ao mesmo tempo com uma fala tão velada, né? Porque esse 300 aqui é uma representação interessante do eixo, né? O eixo sendo os 300 de Esparta contra as nações do mundo inteiro representadas ali pelos Xerxes, né? As nações do Oriente, e que, diga de passagem, que fique bem claro, não tem absolutamente nada a ver com o Islã, porque nessa época não existia Islã ainda. O Islã veio a surgir 600 anos depois de Cristo, se eu não estou enganado, mas foi depois de Cristo. Aqui não tinha Cristo, não tinha nada, então não tinha Islã. Era o Oriente enquanto o Oriente judeu, o Oriente persa, árabe, né? Aquele Oriente, inclusive negro também, né? Porque esse filme aqui não tem melindre em colocar pessoas pretas como vilã, né? E tal. É isso aí, velho. Esse filme aqui é de outro testamento, como diz, né? Do Velho Testamento. Hoje em dia não seria aceito um filme desse, não. Ainda mais quem consegue enxergar esse filme naquilo que ele está dizendo, né? E eu pensando sobre isso, imaginando, cara, se o pessoal do nazismo lá pudesse assistir esse filme, ia ser legal demais, cara. Eles iam gostar muito, ia ficar impressionado, embasbacado, né? Fiquei imaginando eles vendo os efeitos especiais e imaginando como foi feito isso, né? Aquele do lobo, por exemplo, logo no início do filme tem ali, né? A questão das músicas, porque aqui você tem música, entre aspas, clássica, né? Com aqueles instrumentos clássicos, você tem música também de rock, com guitarra, com bateria e tal. Fiquei imaginando eles ouvindo, caramba, cenas de nudez, né? Principalmente nudez feminina, né? Peitinho, bunda de mulher. Tem bunda de homem? Tem. Pinto não tem não, mas bunda de homem tem, né? Desse homem mesmo aparece ele em pé, assim, né? Com o corpo, assim, com a bunda, assim, parecendo uma estátua grega, diga-se de passagem, né? E, enfim, eu fico imaginando, falando do Dr. Joseph Goebbels, caramba, que isso? É um gênio, como foi feito esse filme? Nossa, é a mensagem que o filme passa, né? É legal demais, cara. É um dos filmes aí mais sem pretensão, mais despretensiosos, é esse aqui, ó. E mais significativos, cara. Recomendo muito a visão desse filme, né? Assistir esse filme e assistir esse filme com esse espírito. O espírito que você está na sala do cinema do Hitler junto com o Dr. Joseph Goebbels, com aquela secretária do Hitler que ele dava uns pega lá, que eu esqueci o nome dela, que inclusive morreu com ele, né, coitado. E você sentado ali, cara. Porque infelizmente a gente não consegue, né, ter essa experiência real, mas a gente consegue honrar essa experiência. E eu acho que assistir esse filme 300, que é um filme bobo, né, mas com esse espírito e pensando nesse espírito, é uma forma de honrar. E é preciso que a gente honre, né, essas experiências, essas ideias. E tal qual Leônidas e os 300 foram trucidados, tal qual eu ia falar império, mas não é império, né? Tal qual as cidades-estado gregas foram para o vinagre, o espírito continua, a ideia continua. E a ideia se manifesta de forma bastante inocente, como num filme desse aqui. Eu tenho certeza que ninguém que fez esse filme, talvez nem o Frank Miller, que foi quem criou, pensou nessas implicações, imaginou que tivesse esse viés, por mais descarado que seja, que o filme já começa falando de matar criança que não se enquadra no saudável. Já começa assim, cara, já na cara, de lata, na lata, a hora que você liga o filme já começa com isso, cara. O cara falando lá que analisando a criança para ver se a criança encaixa no esquema lá, que se não encaixasse era morta, e tinha pilhas e pilhas de ossos, né, de pessoas mortas. E aí coloca um cuja, entre aspas, o amor, entre aspas, da mãe salvou e que virou aquela bosta daquele Eufyates que derrubou Esparta no buraco, se vendeu para ficar com um bando de mulher feia, suja, aleijada lá dentro da tenda do Xerxes lá, né, que tem aqui nesse belíssimo filme, né? E vocês vejam, ninguém pensou nessas implicações, ninguém estava calculando isso quando fez esse filme. Então você percebe, existe uma ideia subjacente
que existe independente do nome que você dê. Né? Já se deu o nome de racionalismo, já se deu o nome de fenomenologia, já se deu o nome de nacionalsocialismo, de nazismo. Né? O nome não interessa. O que interessa é a ideia, é um modo de existir, a forma de existir, a forma de encarar o existir. Essa forma, nem trucidando as pessoas que a professam, ela desaparece. Né? Leônidas e os 300 foram dizimados, as cidades-estado gregas acabaram. Você passou ali naquela região, você teve o Império Romano, você teve a dominação dos otomanos, você teve a dominação dos muçulmanos, você teve a dominação da Igreja Católica. Vários povos e vários impérios passaram por aquela região, por aqueles povos, e a ideia permaneceu. Não na maioria, mas em alguns ela brota, ela nasce. Né? Sem que a pessoa estude, sem que a pessoa aprenda, sem que seja ensinado, brota. Né? Aquela ideia que o Nietzsche tem de que nós somos filhos dos ancestrais, muito mais do que filhos de pai e mãe, é muito verdadeira. Algo permanece na estirpe, tal qual 99,999% da humanidade hoje, ocidental pelo menos, é escrava, porque houve o cultivo dos escravos de 2.500 anos para cá, o cultivo dos escravos e a eliminação dos povos senhores, dos povos que criam, dos que criam seus próprios valores e criam seu próprio modo de existir, tal qual os escravos carregam essa característica sua, há quem carregue a outra característica. Essa característica brota, sem nome, sem ideia consciente. Igual esse filme, cara. Esse filme não foi feito para ser propaganda nazista, propaganda de ideia de Nietzsche, de Hitler, nada disso, não. E e os idiotas nem percebem isso. Nem percebe, né? Tá aí o filme, vende, ó. Comprei por R$5 na loja, ó. Original, tosco, fudido pra caralho. Mas lá, esse aqui é o filme 2, esse aqui é o filme 1. Né? Se o pessoal imaginasse o que está sendo dito aqui, esse filme seria proibido. Você veja que interessante. O filme A Vitória da Vontade ou A Vitória da Fé, né, os dois filmes aí que a Leni Riefenstahl fez pro nazismo, são proibidos em vários países. Esse daqui não é. E esse daqui fala mais do que os próprios filmes de propaganda nazista. Você vai ver lá o filme da Vitória da Fé, né, que é o primeiro encontro nacional socialista que foi filmado, foi em 1933, logo depois que o Hitler se tornou chanceler. Lá em 33, né? Foi feito esse filme pela Leni Riefenstahl. Aí você vai ter até um cara falando italiano lá. Hi Hitler, hi Mussolini, não sei o que, camisa preta, camisa marrom, não sei o que, falando em italiano lá. Assim, puta que... O Mussolini sequer se dignou a ir lá, né? O Mussolini também é peitudo, né? Mandou um cara no lugar dele. Assim, e é proibido. Não pode, proibido. Você acha que no BitChute tem, inclusive se você quiser assistir aí, mas você baixa no Pirate Bay, você baixa onde você quiser. Isso aqui não, isso aqui passou no cinema, cara. Na televisão. Isso aqui vende na loja, né? Isso aqui todo mundo pega e vê, história em quadrinho. Isso aqui é mais perigoso do que os filmes do nazismo. Mais perigoso. Porque isso aqui toca fundo em quem tem a ideia. Mas não é todo mundo que tem, né? E para quem não tem, ele só consegue enxergar o óbvio. O óbvio, né? Se ele vê um papa com a suástica, meu Deus, que perigo. Agora, se ele vê um filme desse, ele não vê perigo nenhum, ele não enxerga, ele não vê nada, ele é um bocó, um bobão, um idiota. E aí eu digo para vocês, a derrota nas armas, nem de longe é a derrota nas ideias. O afundamento na lama da estátua nacional-socialismo não é o fim do nacional-socialismo, nem de longe.
Nem de longe. A ascensão do judaísmo, de forma descarada, da Segunda Guerra para cá, nem de longe é a vitória do judaísmo, muito pelo contrário, estão calcando e cavando a própria cova, como Hitler mesmo tinha avisado, né? Porque saiu da toca, tirou a máscara. E agora, mais do que nunca, o antissemitismo graça em todos os lugares, porque não tem jeito, cara. Tirando os mongoloides cristãos, seja católicos, seja crentes, seja o que for, que engoliram o judaísmo sem ser judeus, né? Encamparam os valores judaicos sem ser judeus, porque eles acreditam que o Deus deles é um Deus herdeiro do Deus judaico, né? Então eles acreditam que eles são povos escolhidos por opção, porque o judeu é povo escolhido de nascença. Nasci do ventre da mãe judia, eu sou do povo escolhido. É sangue, é raça, o judeu. O cristão é escolha, né? Eu me converto e viro escolhido. Ele acredita, né? O dia que descobrir, cara, faixa de Gaza, amanhã é você, viu, cristão? Abre o olho. Faixa de Gaza, amanhã é você, cristão. Amanhã é você. Quem viver, verá. Mas fora esse pessoal aí, os próprios, entre aspas, ateus, ridículos, horrorosos, os burgueses, fuleirinhos, já estão virando antissemita, né? Porque o judeu é muito abusado, velho. Ele é muito abusado. E ele abusa, sabe o quê? Da burrice alheia, né? Tá certo que a maioria é muito burro, mas não é tão burro quanto eles imaginam, né? De engolir toda essa pataquada que eles falam, né? E o antissemitismo graça. Que hoje, o antissemitismo bonzinho é chamado de anti-sionismo. E o judeu muito malandro, que já percebeu, fala, não, mas aqui ó, vocês estão abusando do anti-sionismo para ser antissemitas. Porque é lógico, não tem separação o Estado judeu com o judeu. Não tem separação. Hoje, se nós vivemos o que vivemos, eu vou encerrar por aqui, mas o grande ponto que você ainda não percebeu e que você tem que perceber o quanto antes é que o judeu, ele criou os modos de existir atuais, no qual o homem é igual ao judeu. O que é considerado? A dignidade da pessoa humana. Homem médio. Quem é essa pessoa humana? Quem é esse homem médio? É o judeu. Que tem os valores judeus. Que acredita na igualdade, que acredita no progresso. O judeu, ele é responsável por criar o capitalismo e o comunismo. Essas duas formas de existir do homem médio, do último homem, são criações judaicas. E você acredita que sendo comunista você é diferente de quem é capitalista e quem é capitalista é diferente do que é comunista, sendo que os dois estão na mão do judeu, para quem o Deus é o dinheiro. E o dinheiro, ele é um símbolo. Você sabia disso? O dinheiro não existe sozinho. O dinheiro é um símbolo o quê? Do valor produzido pelo trabalho. Por isso que tanto o socialismo, o comunismo quanto o capitalismo tem como pressuposto a produção. Esse é o verdadeiro Deus do judeu ao qual você se submete aí. Mas alguns pensam diferente. E o fato de existir um filme desse aqui, 300, é um exemplo disso. Que esse pensar e existir diferente não é fruto da educação, não é fruto da criação, não é fruto do ambiente, é fruto de uma estirpe, é fruto de sangue. Estirpe. Brota sozinho. Por mais que o nazismo tenha representado esse tipo de pensamento, foi o último representante oficial e aberto desse tipo de pensamento, tenha sido derrotado, tenha sido destruído, tenha sido caluniado e difamado durante todas essas décadas, tem lugar aí, é crime, é proibido, é crime. Na Alemanha, por exemplo, os filmes são proibidos, é crime. Crime. Falar esse tipo de coisa é crime na Alemanha. No Brasil, é crime se for descarado, né? Se colocar uma suástica, uma cruz gamado, não sei o que, aqui fazer propaganda do nazismo é crime. O sentimento e a ideia que fez com que o nacionalsocialismo brotasse, continua brotando, existe. Não tem como. Jeff Goldblum, naquele filme do Jurassic Park, né? A natureza sempre dá um jeito. E dá um jeito. E a vida é cíclica. Estamos nessa entre-safra da vitória do judeu. São 2.500 anos de vitória judaica aí. Começando a virar. Começando a virar.
E nós estamos nessa entre safra. Mas percebam, isso daqui é um belo indício de que a ideia não está morta, não. E tem muita lenha para queimar ainda. Então, se você tá de bobeira aí, faz o seguinte, honra as paradas, pega esse filme do 300 aqui, baixa Piratão aí, no Pirate Bay, Piratoscão aí, e assiste, pensando que você tá lá na salinha com os caras lá. Público seleto assistindo. Você veio do futuro para mostrar, fala, Hitler, eu vim do futuro com um filme aqui que vocês vão gostar, chama o Dr. Joseph Goebbels, chama suas mulheres, sua secretária aí, vão ter uma tarde de cinema assistindo 300. As coisas que vocês não entender de técnica artística, tudo eu explico para vocês. Eu vim do futuro para nós assistir um filme aqui que foi feito em honra de vocês, ó. E eu acho que eles acreditariam que foi feito em honra deles mesmo. Faz isso. Perde sua tarde aí. Aliás, ganha sua tarde assistindo o filme com essa visão. E se você se ofende com isso, você já sabe de que lado que você tá, né? Não preciso nem explicar, né? Se você se ofende, você já sabe de que lado que você tá. Ganhar nas armas e tirar a onda que ganhou é fácil, né, velho? Agora, quem jaz na lama do desprezo e se fortalece, esse sim. Assiste aí e depois você me conta.